Olá, bem-vindos à primeira matéria especial da Redação de Beleza. Hoje nós vamos falar de alimentos funcionais com a Miriam Nascimento, que é uma nutricionista clínica, e a gente vai decupar essa questão do alimento funcional com a Miriam, porque quando a gente fala de alimento funcional, né, Miriam, pelo menos para mim, parece uma coisa extremamente complexa, muito complicada, difícil de trazer para nossa realidade de cotidiano, de correria, etc e tal. E você estava contando para mim nos bastidores que não é bem assim, né? Que as coisas são bem mais simples do que parece e que os alimentos funcionais estão nos rodeando o tempo inteiro e a gente não enxerga, né? A gente não dá importância porque são praticamente quase todos os alimentos. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? E como a gente estava conversando, o alimento funcional é um alimento que auxilia na prevenção de algumas doenças, né? Então ele pode funcionar de uma maneira fisiológica, como exemplo as fibras, ou de uma maneira metabólica, por exemplo, como os fitoesteroides que auxiliam a diminuir, por exemplo, o colesterol no sangue. Tá, eu acho incrível quando a gente usa termos técnicos, porque né, fica sofisticado, mas eu acho que algumas pessoas não vão conseguir entender o que é o metabólico, então vamos tentar deixar isso mais claro para que a gente possa entender como é que isso funciona de verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala fisiológico, por exemplo, as fibras, quando a gente sofre daquele problema de intestino preso, essas coisas todas, a gente orienta que isso consuma mais fibras. E essas fibras a gente encontra nas frutas consumidas com casca e legumes com casca, né? Nas verduras de um modo geral, nas leguminosas, que auxiliam o funcionamento do nosso intestino. Sempre com casca? Sempre com casca. As frutas que a gente puder consumir com casca, melhor ainda. Nossa, né? que incrível! E com bagaço também, por exemplo, a laranja. Algumas pessoas não comem o bagaço da laranja. Adoro, eu acho que é o melhor da laranja é o bagaço. É o bagaço. Tipo, pra mim. A mexerica, a manga, essas frutas que dá pra gente comer com bagaço. E os legumes também, né? Às vezes quando a gente vai fazer abobrinha, tira a casca, a gente lava bem. A berinjela que dá pra comer com casca. Então são alimentos que contêm fibras e são importantes pro nosso funcionamento do nosso intestino. Além do consumo de água também, que é muito importante. Para que a gente possa, que o nosso intestino funcione. Não adianta só a gente comer alimentos ricos em fibra. A gente, claro que não pode esquecer dos alimentos integrais, que são a farinha, o arroz, que também são ricos em fibras e auxiliam bastante. Hoje, na minha experiência clínica, eu tenho observado que as pessoas têm muita dificuldade em tomar água. Muita, mas é muito engraçado, porque assim, eu sou um consumidor de água quase compulsivo, assim, sei lá, eu tomo uns 4 litros de água por dia, mas eu percebo que as pessoas ao meu redor não tomam água. Não tomam. Então a orientação é tomar pelo menos até 2 litros de água por dia, desde que você não tenha nenhuma restrição, não tenha nenhuma doença que você não possa tomar tanta água, mas normalmente são 2 litros de água por dia. O que a gente orienta, né, a fazer aromatizar? E aí a gente até pode incluir os alimentos funcionais. Né? Ai, adoro dicas. Aromatizar é você pegar, por exemplo, uma garrafa de água e você colocar, por exemplo, um morango, ou uma fatia de laranja, ou de limão, ou gengibre, ou hortelã, anis, algumas pessoas colocam anis, você deixa na água e você vai tomando. Com isso ela vai dar um sabor, que a gente fala que está aromatizando, e você tem uma aceitação melhor da água. Só aquela fatia de fruta, ou aquela unidade de fruta, por exemplo, um moranguinho ali, que vai dar aquele sabor e você aceita melhor. Porque o que as pessoas reclamam muito é que não tem sabor. Não tem sabor. E aí acabam partindo para o suco artificial, os refrigerantes, e aí traz várias causas que não são bons para a nossa saúde. Sim, na verdade, eu acho que eu não me sinto saciado quando eu não tomo água, assim, tenho necessidade de tomar água de verdade. Qualquer outra coisa, pra mim, não mata a minha sede, sabe? E aí a gente esquece que o nosso organismo é 70% água. Então a gente precisa de tomar água para controlar a pressão, para o rim funcionar, né, para o nosso intestino funcionar. Então, assim, são dicas simples, como tomar água, que a gente acaba prejudicando a nossa saúde por conta de não ter esse hábito. Esse hábito, que é um hábito muito simples, extremamente barato, né? Porque água a gente encontra, óbvio que não pode ser qualquer água, mas água potável, consumível. Com certeza, água filtrada, né? E assim, mesmo que você more em algum lugar que você não tenha água filtrada, você pode ferver, ou nos postos de saúde você recebe o que a gente fala que é hipoclorito, que é um
um frasquinho onde você pinga e você melhora a qualidade da água. Entendi. E você estava falando das fibras e você falou também dos fitoesteróis, que a gente fala que são alimentos funcionais que ajudam de uma maneira metabólica, né? Então, por exemplo, sim, os fitoesteróis a gente encontra na maçã. E aí você consumindo, claro que quando é para alguma determinada, por exemplo, diminuir o colesterol, uma maçã só não vai resolver. Então você tem que consumir outros alimentos funcionais, por exemplo, as fibras. Então as verduras, legume e fruta vão ter fibras que vão ajudar a diminuir o colesterol, como também vão ajudar a diminuir a glicemia, que é o açúcar no sangue, principalmente nos pacientes diabéticos, né? E auxiliam também na diminuição do triglicérides, né? Ótimo. Que é ótimo, que é uma outra gordura que também pode causar entupimento das artérias do coração. E a gente também não pode esquecer, por exemplo, hoje um alimento funcional bem que a gente usa bastante é a uva. Nossa, a uva e o suco de uva natural ou mesmo vinho. O vinho a gente controla mais por conta do teor alcoólico, né? Houve até uma época em que eles queriam considerar o vinho como um alimento funcional, mas por conta do álcool, resolveu-se que não considerasse, porque as pessoas que têm problema com álcool iam tomar demais, ou ia se tornar alcoólico. Então a gente aí não foi considerado como alimento funcional. Mas, por exemplo, a uva tem uma substância que chama revesterol. Então eles auxiliam tanto no controle da glicemia como no controle do colesterol e do triglicérides. E é um copinho de suco de uva, aquele suco de uva concentrado, não aquele que a gente compra na caixinha. Que na verdade tem muito mais açúcar do que... E alguns eu até leio assim, tipo, uma porcentagem de maçã, né? Eu não sei o porquê, mas eu já comprei vários sucos de caixinha e uva, porque é o meu predileto, e aí tem assim, alguns porcentos de maçã, eu falo, não entendi. Isso, porque assim, hoje a Anvisa e o Ministério da Saúde, existe uma que a gente chama que é rotulagem, então eles precisam colocar o que tem dentro daquele determinado alimento, né? Então no suco, eles têm que classificar quanto tem de açúcar e quanto tem de fruta. Então as pessoas compravam aquilo achando que estavam consumindo a fruta, mas na verdade elas estavam consumindo mais açúcar. Que é o néctar. Então, assim, se a gente fosse medir, por exemplo, tirar a quantidade de açúcar que tem dentro do suco e colocar num copo, então alguns têm de 6 a 10 colheres de sopa de açúcar. Imagina num copo. Meu Deus! Aí se você for comparar, o suco tem mais açúcar do que o refrigerante. Então, às vezes, você tá tomando um inocente suquinho ou mesmo um chá. E aí o refrigerante tem menos açúcar. Tem menos açúcar. Nossa. Então, esses alimentos não são considerados funcionais. Sim. Porque eles não têm a quantidade. Primeiro que eles não têm. Por isso que quando a gente olha, tem tantos por cento. Às vezes tem 11, nem 11, acho que tem menos de 10% da fruta e o resto é só açúcar. Né? E água. E as outras substâncias para você conservar ou seja, tudo que a gente não precisa no nosso organismo. Tudo que a gente não precisa. Então, assim, por isso que o suco de uva concentrado, a gente fala, gente, para os meus pacientes, olha, compra aquele suco de uva da garrafa, vidro. Sim. E que ele funciona. E também existe um controle, não é para você tomar. Normalmente eles têm 1,5 litro, você tomar pelo menos 2 cálices por dia. Ah, tá. Então isso que é outra questão também. Com a correria que a gente tem, a questão do fracionamento da comida. Tem que comer a cada 3 horas, tem que comer uma quantidade X de alimentos, etc e tal. E como é que a gente introduz esses alimentos? Como é que a gente faz uma dieta balanceada a partir ou com base nos alimentos funcionais? Como é que a gente consegue trazer esse benefício do alimento de uma forma que não nos dê mais trabalho, entende? Porque eu acho que tem uma questão muito voltada nisso, assim, se der muito trabalho eu já desisto porque eu não tenho tempo, porque a minha vida é muito corrida, enfim, daí eu paro e como qualquer coisa. Como é que a gente consegue fazer isso? E se tem que fazer, se existe uma quantidade adequada. Você estava falando do vinho, que na verdade é só 1 ou 2 cálices, né, por dia, e o resto dos alimentos, como funciona? Então, para a gente definir a quantidade, depende muito, a gente precisa fazer uma coisa bem individualizada, porque a gente tem que considerar a atividade física, a idade,
atividade física, a idade, o peso, a altura, se está dentro do peso certo, se não está. É uma coisa muito individualizada. Sim. De uma maneira geral, a gente orienta que você realmente fracione a refeição de 3 em 3 horas. Quanto mais colorido o prato, melhor, né? Sim. Então, assim, que introduza os alimentos integrais. Então, trocar aquele pão comum no café da manhã, aquele pão comum, usar o pão integral. Hoje a gente já tem até pão francês integral, sim, né? Tem vários pães de formas que você tem vários sabores. Tem, sei lá, 18 grãos, né? 7 grãos, que já são alimentos. A gente sempre olhar no rótulo, né? Porque normalmente no rótulo, quando a gente vai ler o rótulo, a gente tem que aprender o primeiro nutriente que tiver lá, o primeiro alimento é o que tem mais. Olha, né? Ótima dica, não sabia disso. Então quando a gente sempre o primeiro é o que tem a quantidade maior. Né? Então, por exemplo, se eu vou ver um alimento, comprar um pão com fibra, aí eu olho lá, qual que tem maior. Então, farinha integral, então tem mais. Tem maior quantidade. Tem maior quantidade. É comum a gente encontrar farinha refinada no pão integral, que é para dar a massa mesmo, né? Sim. Então ele mistura um pouco, então a gente sempre tem que olhar qual a quantidade de farinha. O ideal é sempre ter mais farinha integral do que refinada. Então, por exemplo, no café da manhã, então você pode introduzir os alimentos integrais, como o pão, preferir queijo ou leite semi-desnatado, queijo fresco, sim, né? E sempre acrescentar uma fruta. Ou aveia. Aveia é um alimento que eu sempre falo para os meus pacientes. É barato, muito, tem muita fibra, auxilia no controle do colesterol, do triglicérides e da glicemia para aqueles pacientes que são diabéticos ou aqueles que já estão pré-diabéticos, tem que ter um controle do açúcar no sangue. Ou seja, é praticamente um milagre ali numa prateleira, né? E é barato. E é muito barato. E é barato. É muito barato. Então, assim, e aí também, sim, e aí também dá preferência pelo integral. Sempre os alimentos integrais. Então, por exemplo, a gente pode ter isso é um exemplo de café da manhã. Sim. Né? Aí, o ideal é que a gente sempre consuma alguma coisa no intervalo entre o almoço, o café da manhã e o almoço, né? O que eu sempre ouço no ambulatório de trabalho é assim, mas eu não tenho tempo, né? Essa é a desculpa clássica. E sempre lembrando que o café da manhã é a principal refeição do dia. Porque a gente passou por um período de jejum, quando a gente estava dormindo, então é importante que a gente faça o café da manhã. Alguns estudos já mostraram que, assim, por exemplo, as crianças tomam café da manhã, elas têm maior rendimento escolar do que quem não toma café da manhã. Até mesmo a gente, né? Você fica mais disposto. Então, por isso que a gente tem que usar os alimentos integrais, que dão maior saciedade, então você não fica com fome tão rápido, né? E por isso que a gente introduz as fibras e os alimentos integrais. E comer essa frutinha no intervalo, ou uma barra de cereal, né? Ou a gente dá a dica de usar as oleaginosas, que é castanha do Pará, amêndoa, frutas secas nesse e aí uma porçãozinha, né? Porque senão eu sou daqueles, tipo, se deixar castanha de caju perto de mim, eu como 1 quilo, né? Daí de meia, no intervalo de uma outra pessoa come 1 quilo de castanha de caju. Não pode. Não pode, E essas oleaginosas têm gordura boa, sim, né? Que ajudam a diminuir o colesterol também, só que elas são calóricas. Então, se você está controlando o peso, aí você tem que controlar. Se você pôr 100 gramas, você come 100 gramas, né? Sim. Não tem como. Você vai comendo, quando você já come 100 gramas. Então, normalmente, o que a gente pede coloca uma castanha de Pará, uma castanha de caju, uma amêndoa, ou uma fruta seca, um damasco, uma uva passa. A uva passa, que agora no final do ano o pessoal come muito, o pessoal reclama. Todos os pratos. Em todos os pratos, né? Que a gente comeu muito, né? No Natal e no Novo. E ela também é ótima. E eu sempre dou essa dica para quando você está com muita vontade de comer doce, comer uma fruta seca. Porque você vai consumir o açúcar da fruta e você diminui a saciedade de comer doce. Ai, que dica ótima, porque eu sou louco do açúcar. Amo. Não, porque às vezes a gente tem essa vontade de comer açúcar, porque o açúcar ele dá essa sensação de prazer, porque ele produz um hormônio que dá essa sensação de prazer. Então quando a gente está ansioso, estressado, triste, qualquer coisa é desculpa para açúcar. Comer chocolate. Sim. Chocolate também é um alimento funcional desde que você considere o cacau, né? Sim. Não, porque assim, o que a gente consome os chocolates, eles têm muito leite integral, leite desnatado, gordura hidrogenada. Açúcar. O ideal mesmo é a gente consumir um chocolate que tenha mais 70% de cacau. E aí é legal porque ele também é um alimento funcional, ajuda a evitar doença cardiovascular, como infarto, essas coisas, né? Eu sempre, há muito tempo,
Já faz um tempo que eu não faço isso, mas teve uma época da minha vida que eu comprava cacau em pó. Isso, e misturava no leite e era incrível. Incrível, assim. Porque assim, os achocolatados, eles têm muito açúcar. Sim. E tem pouco cacau. Pouco cacau. Então, assim, por isso que é preferível usar o cacau em pó, né? Que aí é o chocolate mesmo. Cacau em pó com banana e aveia. Isso. Já um ótimo prato funcional. Você tem a aveia, o cacau e a banana, que é uma fruta que não deixa de ser um alimento funcional. A gente tem que lembrar que de modo geral, esse que a gente fala que é funcional agora, se encontra na maioria dos alimentos. Né? Isso é uma questão. Porque a gente sempre, eu pelo menos, né, vou falar de mim, assim, quando eu penso em alimento funcional, eu fico pensando, tá, mas pela palavra ele funciona para alguma coisa, né, para melhorar, ou enfim, para dar uma melhor performance a algum órgão, ou a vários órgãos, ou para eliminar alguma toxina, alguma coisa que não esteja boa no organismo, ou para prevenir alguma doença. Mas a grande questão é assim, quais são esses alimentos? Todos são funcionais? Não todos são funcionais. Ou todos são funcionais porque eles funcionam, né? A gente se alimenta e alguma coisa a gente está tirando deles, né? Então assim, isso é uma questão muito, muito legal de ser abordado, porque eu tenho muito essa dúvida. Então, se a gente observar todos os alimentos, eles têm uma função, como a gente falou, que vai ajudar no melhor funcionamento do nosso organismo e vai auxiliar na prevenção de algumas doenças, né? A gente tem que lembrar que, mesmo que a gente faça uma alimentação correta, consuma alimentos funcionais, a gente tem que sempre fazer exercício físico, que é importantíssimo, ter uma alimentação regrada, né? Porque não é só porque ele é funcional, por exemplo, o suco de uva é funcional, então eu vou me embebedar de suco de uva. Mas eu tenho que mudar os hábitos da minha vida, os hábitos de vida da minha vida. Então, assim, todos esses alimentos, direito, tomar água, fazer exercício físico, ter os horários regulares de alimentação. Então, tudo isso faz parte. Não existe um milagre, né? Não existe. O alimento vai fazer com que as coisas funcionem só porque você está se alimentando bem. Isso. Então, por exemplo, a soja. A soja é um alimento que auxilia, que tem alguns nutrientes, por exemplo, que auxiliam as mulheres naquela fase da menopausa, no pré-menstrual, na TPM, né? Auxilia aliviar esses sintomas, auxilia no coração, né? Ela tem fibra, auxilia no intestino. Então é um alimento que funciona para várias coisas, né? Então o ideal mesmo é a gente sempre consumir verdura, aumentar o consumo de verdura, legumes e frutas e os alimentos integrais. Né? E aí a gente tem uma dieta... Já tem uma dieta equilibrada, como a gente estava falando. E funcional. Por exemplo, no almoço e no jantar, a gente sempre preferir consumir o arroz e feijão, que é importantíssimo, porque um completa o outro. Né? A gente fala, a primeira coisa que as pessoas vão fazer dieta é tirar o arroz e feijão. Mas ao contrário do que a gente pensa, que as pessoas pensam, o arroz e o feijão é importante, porque um complementa o outro. Eu tenho um problema com feijão. Eu tenho um problema com feijão. Então, algumas pessoas queixam que o feijão fermenta, provoca gases, né? Então, a gente tem as dicas de como preparar esse feijão. Então, quando você for preparar um feijão ou qualquer outra leguminosa, que é ervilha, grão de bico, soja, você deixar a noite toda de molho, aí você joga água, aí você cozinha. E se você tiver tempo, quando ferveu a água, você troca de novo essa água e põe para cozinhar. Aí diminui esses sintomas de gases, que é comum quando você consome feijão, que é uma queixa bem comum das pessoas. Só que daí você não perde nada. Não perde nada, porque você deixa de molho e aquelas substâncias que provocam os gases, ela fica na água. Tanto é que quando a gente tira, tá cheio as bolinhas. As bolinhas. Aí e isso que provoca os gases. Nossa, né? que incrível. Então são dicas simples que você consegue fazer. No dia a dia, porque você vai ter que preparar o feijão de qualquer forma. E aí você deixa de... A minha avó fazia isso pra cozinhar o feijão mais rápido. Também, porque ele fica de molho, fica mais molinho. A minha avó fazia muito isso, tipo, deixava o feijão de um dia pro outro de molho, mas a gente não sabia que também tinha essa outra função. Tem essa função para as pessoas que se queixam muito, né? Que é comum essa intolerância, né? E consumir, então, o arroz e feijão, um complemento o outro, são importantíssimos. E comer bastante verdura e legume, gente, principalmente verdura crua, né? E legume. Sim. Então, você vai ter um prato colorido, né? Porque a orientação é o que for. Metade do prato tem que ser verdura e legume, de preferência cru. A outra metade, um quarto, vai ser de arroz e feijão, de uma proteína, de um carboidrato, pode ser o arroz, o macarrão, a batata. E a outra parte vai ser de
uma proteína, né? O ideal hoje é se consumir carne vermelha uma vez por semana só, né? E preferir mais as carnes brancas, né? Hoje se fala muito em dieta vegetariana, as pessoas estão adotando essa dieta. Isso que eu ia falar, os vegetarianos, os veganos, né? Isso, então, para esse grupo de pessoas, a gente orienta comer sem ter uma leguminosa, né? Que é um feijão, ervilha, que tem proteína vegetal e substitui a carne, né? E alguns comem ovo, né? Então pode ser ovo, tudo mais. Sim. Durante o nosso papo eu percebi que é uma coisa muito simples, muito tranquila, é muito mais vontade de se adaptar a essa questão do que a dificuldade que a gente acha, né? Acho que existe um mito da dificuldade que hoje foi quebrado, né? Graças às suas dicas super preciosas e ao nosso bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão começar a olhar os alimentos funcionais e essa coisa da dieta controlada e uma dieta saudável e o exercício e tomar água de uma outra forma, porque é muito simples, né, Miriam? Muito simples. Então, assim, para que a gente possa ter uma vida saudável, a gente, como eu já falei, consumir verdura, legume, frutas, alimentos integrais, tomar água, fazer exercício físico, é importante. E 6 itens que estão ali, né? Estão ali. Assim, estão rodeando a vida da gente o tempo inteiro, né? Você não precisa ir atrás, né? Eles estão ali no nosso cotidiano. Comer de 3 em 3 horas, horários regulares para alimentação, para o sono, tudo isso vai auxiliar. O que é mais engraçado é que a gente já sabe disso. Assim, né? A gente não todo mundo sabe, a gente não tá contando nenhum segredo, a gente não tá falando de nada que a gente já não conheça. É criar o hábito. Criar o hábito. E ter sempre em mente, assim, todos esses alimentos que eu falei, verdura, legume, frutas, alimentos integrais, são alimentos funcionais que vão auxiliar a prevenir diversas doenças, né? E que eles vão curar, mas eles ajudam a prevenir. A gente não tá falando, em nenhum momento a gente falou em cura, nem que... Não, a gente está falando que isso vai melhorar a sua saúde, que vai controlar, né? Acho que pode chegar a diminuir colesterol, alguma coisa do tipo, mas em nenhum momento a gente falou de para de tomar o seu remédio ou para de ir ao médico. Não, né? A gente está falando simplesmente da questão do alimento, como é que ele funciona dentro do seu organismo e quais os benefícios que ele traz. Porque a alimentação é aliada ao tratamento, né? E é fundamental para nós. Então a gente tem que sempre pensar isso. Então uma alimentação saudável vai melhorar muito seu estilo de vida, sua saúde, sua disposição. Inclusive quem tem alguma doença ajuda a controlar mais, né? Se você tem uma boa alimentação, a doença está ali. Com certeza. O seu corpo está revestido de alguma forma, então a doença ela fica menos importante para você, né? Menos importante para o corpo. Por exemplo, quem tem diabetes, você fazer uma alimentação que é fundamental para o paciente diabético, fazer uma alimentação correta, você vai controlar aquele seu nível de açúcar no sangue. Quem tem um colesterol alto, a gente tem que lembrar que o colesterol é uma gordura que muitas vezes que a gente produz, né? Muitas vezes não, a gente produz isso. E aí, se a gente tem um erro alimentar, pode ser uma coisa hereditária e tudo mais, a gente vai produzir mais. Mas se a gente controlar com a dieta, a gente vai conseguir melhorar isso, né? Então, assim, são dicas simples que a gente faz. Então, assim, variar, colorir o prato e que você vai ter uma alimentação e vai conseguir ter esses alimentos funcionais na sua vida. Nossa, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Eu amei, né? Eu acho que deu muito para entender que é simples, que está ali do nosso lado, né? Que está introduzido no nosso cotidiano. É só a gente mudar o hábito, enxergar que as coisas melhoram. Com certeza. Miriam, não tem como agradecer. Assim, eu estou muito feliz de abrir, né, a matéria especial na nossa primeira edição tendo você e a gente falando de um assunto que para mim era uma coisa muito complexa e acabou se transformando numa coisa muito simples, né, ali. Tá muito obrigada, espero que tenha ajudado bastante. Ajudou, com certeza ajudou. A gente vai deixar todos os serviços da Miriam, enfim, para que alguém possa entrar em contato, enfim, essa coisa toda. E é isso. Obrigada. Obrigado eu. Até a próxima.